Turma, a nossa aula de história de hoje, então, nós vamos continuar aí, né, com as tradições orais, só que hoje, então, falando um pouquinho da cultura indígena, ok? Semana passada a gente falou da cultura africana, né, e hoje nós vamos falar um pouquinho da cultura, né, da tradição indígena, ok? Página 27, né, falando então sobre os mitos dos povos indígenas, né? Então, os mitos são muito comuns em diversas culturas, né? Não só na indígena, mas na indígena também, tá? A principal maneira de ensinar os saberes do grupo às novas gerações é por meio da fala. Então, ao narrarem mitos, os indígenas explicam o surgimento do universo, o dia, a noite, a morte, a vida e até mesmo a origem de muitos alimentos, né, como o milho, o guaraná e a mandioca, ok? Por terem maior conhecimento das tradições de seu povo, são geralmente os líderes, né? O cacique, o xamã, o pajé, né? Ou as pessoas mais velhas da comunidade, então, que se encarregam de compartilhar as histórias com os demais indivíduos, ok? E aí tem o textinho do Saiba Mais, né? Os povos indígenas também expressam valores, histórias e a maneira que compreendem o mundo por meio de pinturas corporais. Tá? Muitas dessas pinturas são inspiradas em elementos da natureza, como plantas e animais. Esses desenhos podem representar a etnia a que pertencem, determinado momento da vida do indivíduo, casamento, luto, nascimento, filhos, né, nascimento, filhos, etc., ou a condição dele na sociedade, né, se ele é solteiro, casado, líder, guerreiro, entre outros, tá? Então, a pintura ali corporal dos povos indígenas pode, então, ser, né, representar muitas coisas, ok? Então, tem exercícios, né? Qual é a importância dos griots para os povos africanos que cultivam essa tradição? Então, vai ter que voltar um pouquinho, né? E ler o texto lá da aula passada, que fala um pouquinho ali da cultura africana, porque daí englobou os dois aqui, tá? Leia o trecho, atividade 2, né? À noite nas aldeias, as pessoas se reuniam para ouvir os contos. No verão, ficavam embaixo de um bambu ou de uma palmeira e no inverno, ao redor de uma fogueira. Então, com base nessa leitura, faça o que se pede, né? A que tradição oral o texto se refere, né? Se fala da tradição indígena, da tradição afro-brasileira ou de uma tradição africana? O que vocês acham que é quando ele fala em palmeira, boabá, eu li bambu, né? Meu Jesus Cristo, ok? E a B, então, é pesquisar uma história da tradição assinalada anteriormente, né? E que poderia ser contada embaixo, então, de um baobá, ou em volta de uma fogueira, certo? Então, vocês vão pesquisar aí alguma lenda, alguma tradição, né, que possa ser contada, uma lenda, desculpa, uma história, né, que possa ser contada, mas ela tem que ser da tradição que vocês marcaram aí na A, ok? Então, se vocês, vamos supor assim, se vocês marcaram tradição indígena, não pode ser uma história da cultura afro-brasileira e nem da cultura africana, tá? Então, tem que ser da indígena. Se vocês marcaram da africana, não pode ser uma história indígena e nem uma história afro-brasileira, ok? Então, tem que pertencer àquela tradição. Aí que a gente poderia contar aí, então, em volta de uma fogueira ou embaixo, né, de um baobá ou de uma palmeira, tá? E a 3, e aí vocês vão colar essa pesquisa no caderno ou copiar no caderno, certo? 3, indique com lápis de cor verde quais são as afirmações verdadeiras e vermelho com as falsas. Então, os saberes de muitos grupos indígenas são compartilhados com as comunidades pelas pessoas mais velhas? Sim ou não? Verde ou vermelho? Os mitos são narrativas que explicam apenas o surgimento do universo? Sim ou não? Verde ou vermelho?
Os mitos não são importantes para as culturas indígenas, pois não são histórias verdadeiras. Verdadeiro ou falso? Verde ou vermelho? Na cultura Kayapó, existe a crença em que os ancestrais desse povo viviam próximo às estrelas antes de povoarem a Terra. Verdadeiro ou falso? Verde ou vermelho? 9. No tempo da natureza, tá? Então, a relação dos grupos indígenas com a natureza é representada por diversos aspectos culturais desse povo. Não apenas as histórias contadas de geração em geração, mas também a natureza influencia a maneira como os indígenas contam o tempo. Para organizar, então, longos períodos, os indígenas observam os ciclos das chuvas, as cheias, as vazantes dos rios, as estações do ano, as estrelas no céu e outros tantos elementos da natureza, tá? Então, com base nessas observações, diversos povos criaram calendários para auxiliar na organização dessas tarefas durante o ano, né? Como a época de colheita ou de plantio, né? A das chuvas ou de seca e até mesmo períodos de celebrações e rituais. Então, observe aí um calendário anual deste povo indígena Tuiuca, que vive na região amazônica, tá? Então, para vocês aí, aparece melhor a fotinho do que aqui no vídeo, ok? Isso, sociedades antigas como a egípcia e a mesopotâmica perceberam que os astros celestes têm certa regularidade em seus movimentos. A Lua, por exemplo, tem um ciclo de 28 dias com 4 fases diferentes, e aí é onde a gente conhece as fases da Lua, né? Já o calendário solar, né, os mesopotâmicos perceberam que a Terra demorava aproximadamente 365 dias para dar a volta completa ao torno do Sol. Então, isso eles conseguiram notar por causa da mudança dos tempos, né? Foram percebendo que há mudança no tempo e aí eles conseguiram perceber, né? Vamos supor assim, hoje está muito calor, aí vai, né, caindo a folha, vai nascendo flores, vai tendo frutos, vai ficando frio, depois começa tudo de novo até chegar naquele certo calor de novo, tá? Então demora aí cerca, né, aproximadamente 365 dias, ok? Com base nessa observação, então, eles elaboraram um calendário dividido em 12 meses. Cada mês, dividido em semanas e cada semana em 7 dias, que era o número de corpos celestes que eles conheciam na época, né? O Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Esse tipo de calendário, que tem como base o ciclo solar, foi adaptado, né, e é usado atualmente hoje em vários países, como nós, como no Brasil. Tá? Então, ele foi adaptado um pouquinho aí, né, para algumas coisas, e aí nós utilizamos esse modelo aí de calendário solar. E aí já finaliza com vocês fazendo uma atividade, né? Para marcar o primeiro ano dos calendários, as sociedades escolheram eventos que consideraram. Nas sociedades cristãs, por exemplo, o nascimento de Jesus Cristo é considerado como o primeiro do ano, né? O primeiro do calendário, né? Então a gente começou a contar o nosso calendário a partir do nascimento de Cristo, tá? E tudo que vem antes, então, né, a gente fala como é AC, que é antes de Cristo, ok? Já na sociedade islâmica, o primeiro ano é a data em que Muhammad fundou o islamismo, no ano de 622, conforme o nosso calendário, tá? Então, é tipo, o ano para eles já estão 622 anos atrás do que nós, porque o primeiro ano deles eles começaram a contar quando a gente já estava no 622, tá? Por isso, nem todos os países contam o tempo da mesma maneira, né? Entretanto, é importante destacar que o primeiro ano, o ano 1, né, dos calendários, é apenas simbólico. O tempo existia muito antes disso, né? Isso a gente já sabe que
Mesmo a gente contando, o tempo já faz tempo que existe. Então, ali eu faço parte da história. Para que servem os calendários, né? Isso vocês já veem desde lá do primeiro ano. Para que serve o calendário, né? Aí, a 2 diz assim: crie um calendário em que o primeiro ano é o ano do seu nascimento. Como é esse calendário? Que acontecimentos importantes podem ser registrados nele? Né? Em uma folha à parte, no caderno de desenho, no caso, vocês vão desenhar o calendário e registrar nele as atividades que realiza diariamente e anualmente, as datas e os acontecimentos mais importantes para você. Então, vocês vão fazer um calendário anual, certo? E aí a 3 pergunta assim: como você se organiza para realizar essas atividades, tá? Essa 2 aí eu vou mandar uma imagem para vocês mais ou menos terem um norte, um modelo como vocês vão criar esse calendário, tá? Mas eu quero que vocês criem ele no caderno de desenho. Vocês vão fazer a margem, né? Escrever ali calendário, disciplina de história, né? Calendário de história, alguma coisa assim, tá? E aí vocês vão ter, então, esse calendário contado a partir do ano do ano que vocês nasceram, tá? Vamos supor que vocês vão fazer o calendário desse ano, tá? Mas que ano nós estaríamos se vocês começassem a contar a partir do aniversário de vocês? Estaríamos o quê? No ano 9, 10, 8, 11? Então, tudo depende da idade de vocês, tá? Então, como é esse calendário? Ele é redondinho? Ele é quadradinho? Ele é dividido em meses? Como vocês gostariam de dividir esse calendário? E que acontecimentos importantes podem ser registrados nele, né? Como se fossem os feriados, tá? Então, que acontecimentos importantes vocês podem registrar, ok? Então, vocês vão fazer no caderno de desenho, eu vou mandar aí, ver se eu acho alguma coisa parecida e vou mandar para vocês terem um norte de como fazer, certo? Por hoje era isso, tá? Dúvidas podem chamar, bem tranquilo. Bom dia, bons estudos, beijinhos e até amanhã.